Fala pessoas, tudo bem? Então, hoje nós vamos discutir um pouco da histologia associada ao sistema nervoso e a gente vai continuar seguindo com um pouco da história por trás, né? E um pouco de ego de cada lado que sempre tem, né? Bom, então lembrando na aula anterior, tá? Quando a gente chega principalmente no século XIX, em que as ideias elas começam a mostrar um caminho em que áreas do cérebro elas estariam associadas a funções específicas controladas, né, e que regulam o funcionamento do corpo, tá? E que Fritz e Hitzig eles demonstraram através da eletroestimulação que áreas diferentes estimulavam cães a realizar movimentos, né, comportamentos diferentes. E aí a gente viu que Ferrier fez o mesmo com macacos e fez a transposição para humanos, tudo. Então, o caminho a ser seguido foi, bom, se áreas diferentes regulam porções diferentes, então a gente tem que fazer uma análise mais minuciosa. E essa análise mais minuciosa levou ao interesse em explorar, né, o estudo, seja celular, seja histológico do sistema nervoso. Tá? Bom, um dos primeiros caras que ficaram famosos, né, com essa busca pelo alinhamento, pelos núcleos neuronais e a organização do sistema nervoso, foi o Corbinian Brodmann, tá? Muita gente conhece como as áreas de Brodmann. Né? Brodmann ele utilizou a técnica de início, tá? Que é uma técnica baseada no uso de um corante ácido, tá? Um corante acidófilo, geralmente usa o Cresel Violeta atualmente, ou a tionina, se teu laboratório tem um pouquinho mais de grana, tá? Mas antigamente eles usavam mesmo o azul de metileno, tá? Que também marca, mas não marca tão bem quanto esses outros corantes. Bom, o que acontece? O corante ele marca os grânulos basófilos, que são chamados de corpúsculos de início. Tá? Os corpúsculos de início nada mais são do que estruturas dos ribossomos, certo? Bom, então o que você tem aí? Você tem que, se você tem uma célula, e essa célula tem a sua atividade metabólica, atividade nuclear, tem o seu retículo endoplasmático rugoso e os rugos são, a rugosidade são uma consequência da presença de ribossomos. Ou seja, onde tem ribossomo, se marca. Bom, então utilizando a técnica de início, tá? Então você consegue marcar neurônios. Tá? Então aqui é um exemplo de um sistema de citoarquitetura que eu fiz no mestrado. Tá? Então consegue demonstrar para a gente a presença de estruturas e a ampliação. A imagem aqui não condiz muito bem com o que a gente consegue ver, me permitiu fazer a montagem desse mapa aqui de hipotálamo, de Bubalino. Bom, então Brodmann, no século XIX, ele utilizou a técnica de início e conseguiu identificar arranjos histológicos, morfológicos, em estruturas que deram o que a gente chama de 52 áreas de Brodmann, certo? Mais lá para frente, né, nas próximas aulas, eu vou falar um pouco mais sobre a tecnologia de imagens, a ressonância, a tomografia, e mostram que por arranjo de funcionalidade, a gente está para lá de 180 áreas diferentes, muito mais do que as 52 de Brodmann, tá? Bom, mas a história começa a ficar bacana quando esses dois aqui entram nela, tá? Camilo Golgi, o Golgi do complexo de Golgi, tá? Ele era um italiano que desenvolveu uma técnica que é a técnica de impregnação pelo nitrato de prata, e essa técnica ela consegue impregnar
toda a estrutura do neurônio, certo? Por que essa técnica é melhor que a técnica de Nissl? Porque a técnica de Nissl, ela só impregna, ela só marca aonde tem o grânulo, o corpúsculo de Nissl, que é onde tem o ribossomo. E onde tem ribossomo no neurônio, só na região próxima do núcleo. Ou seja, os prolongamentos maiores não são marcados. Tá? Já na técnica de Nissl, a impregnação ela é completa. Então ela marca o neurônio como um todo. E essa técnica ela permitia com que com que Golgi e outros que pensavam como ele, observassem o sistema nervoso e sugerissem que o encéfalo, ele na realidade era formado por um sincício. Lembra, um sincício é quando você tem várias células fundidas em uma só, como a gente tem no caso das nossas fibras esqueléticas, as fibras musculares esqueléticas. Então, Golgi e os seus seguidores, eles entendiam que a marcação permitia com que você formasse a rede no sincício de que um único citoplasma fazia com que houvesse o trânsito das informações. Bom, a essa altura já se conhecia o princípio de que o impulso elétrico, entre aspas, transcorre o sistema nervoso e esse impulso ele propagaria. Bom, Santiago Ramon e Cajal, ou só o Cajal pra gente, ele era um espanhol, médico contra a vontade, queria no início ser artista plástico, ele observando na casa de um amigo o uso da técnica de Golgi, que a estrutura marcada dos neurônios na realidade não formava uma estrutura única, e sim várias estruturas muito próximas umas das outras. Ele ficou muito interessado na técnica e começou a adotar ela. E na hora em que ele adotou, e além de adotar, ele aprimorou, mas obviamente manteve o princípio central, ele conseguiu fazer a observação de que, na realidade, ao invés de você ter uma rede única, esses neurônios, eles eram estruturas particulares, unidades, que de alguma forma, provavelmente para a época, através dos impulsos elétricos que se conseguia observar, a informação era propagada de uma unidade para outra unidade, certo? Então, Cajal descreveu o que a gente chama hoje de doutrina neuronal, e identificou o neurônio como unidade, certo? Como uma célula, uma estrutura. Lembra? A gente está falando aqui de final do século XIX. O desenvolvimento de microscopia era razoável, mas não era tão eficaz quanto o que a gente tem hoje. Hoje a gente resolveria isso num tapa, mas não é o caso. E ele contribuiu também na época, avançando no estudo, de que a transmissão elétrica desse neurônio de uma célula para outra célula seria unidirecional. Os dois foram os primeiros a compartilhar um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1906, e foi curioso porque Golgi, na hora em que subiu para fazer o discurso de aceitação do prêmio, ele negou a doutrina neuronal, a ideia de que são vários neurônios, reforçando a sua ideia, reza aos que estavam presentes de que ele foi extremamente arrogante, enquanto que Cajal, na hora que subiu depois para fazer o seu discurso de aceitação do prêmio, rebateu tudinho com muita elegância. Enfim, boçalidade científica. Bom, esse bonito aqui, Johannes Evangelista Porquinho, ele é famoso porque você lembra das fibras de Porquinho no coração,
Ele também descreveu muita coisa, tá? Mas o papel principal dele aqui para nossa aula é que o Purkinje ele foi o primeiro cara a descrever o neurônio como estrutura completa, tá? Foi ele que fez as descrições à época mais detalhadas de axônio, corpo celular do neurônio, né, os prolongamentos dendríticos, mostrando as variações de tipos de células diferentes, células piramidais, células maiores, células menores, né, variações, é todo a morfologia diversificada, todo o polimorfismo dos neurônios. E isso nos leva à nossa discussão. Então, histologicamente, o sistema nervoso ele vai ser formado por dois tipos de células. As células principais, que a gente vai chamar de neurônios, que são aquelas células que recebem, né, são excitadas, recebem o estímulo, interpretam o estímulo e conduzem a informação, né, transmitem a informação. E as outras células que a gente vai chamar de células da glia ou células gliais, que são as células que dão suporte para o funcionamento do sistema nervoso pelos neurônios. Bom, especificamente com relação aos neurônios, a porção central principal da célula vai ser o que a gente vai chamar de corpo celular, ou pericárdio, ou soma, depende do tradutor. E vai ser nessa região onde a atividade metabólica da célula vai ser mais alta. Lembra que os neurônios são as células que metabolicamente são mais ativas no nosso corpo. Então esse ponto é o ponto central. Na região do corpo celular você vai ter o núcleo da célula, né, com o DNA, todas as estruturas relacionadas à carioteca e o seu interior. E você vai ter as organelas principais, retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos, uma cacetada de vesículas presente, complexo de Golgi, e por aí vai indo. Essa estrutura ela vai projetar prolongamentos que vão ser divididos em dois tipos. Os prolongamentos menores são ramificações do corpo celular, que vão ser o que a gente vai chamar de dendritos. Os dendritos eles são ramificações que têm por objetivo aumentar a superfície de contato deste neurônio com outros neurônios, né, outras células ao redor. Quanto maior a quantidade de ramificações, potencialmente mais interações com outras células, mais conexões. E o outro prolongamento que você tem, que é o prolongamento principal, é o axônio, que é uma expansão, uma projeção do terminal do corpo celular, que tem como objetivo permitir a comunicação com outros neurônios através do terminal axonal, ou com outras células que não necessariamente precisam ser neurônios. Bom, em geral, o fluxo principal de transporte das coisas dentro de um neurônio é no sentido do soma, do corpo celular, ao terminal, certo? Isso é o que a gente vai chamar de transporte anterógrado, que aqui está representado em setinhas vermelhas. Aqui é importante porque, entre outras coisas, moléculas sinalizadoras, neurotransmissores, que podem ser de origem proteica, peptídica, eles vão ser transportados através de vesículas pela rede de microtúbulos ao longo do axônio, certo? E por outro lado, também pode acontecer um transporte retrógrado, que é o que vai usar os microtúbulos, mas vai fazer o caminho no sentido reverso, do terminal do axônio ao soma, certo? Por exemplo, algumas substâncias que são liberadas e são capturadas pela célula que faz contato aqui com o neurônio, que a gente vai chamar de célula pós-sináptica, ela pode liberar algum tipo de sinalizador, alguma neurolina nesse sentido, que pode, por sua vez, ser importante para sinalizar a atividade metabólica e funcional da célula. Então ela é capturada e é transportada por vesícula pelos microtúbulos no sentido terminal do axônio ao soma. Bom, os dendritos, na hora em que você amplia eles, você visualiza que ele apresenta microprojeções, microformações, que são as chamadas espinhas dendríticas.
Tá? Essas regiões de espinha, elas são regiões de contato importantes porque elas vão ter um formato que vão permitir acomodar, encaixar, grosseiramente falando, o axônio de outra célula. Tá? É como se houvesse um encaixe na região da estrutura em que a fenda sináptica ela ficasse meio que abraçada ali. É como se, grosseiramente falando, não tivesse como neurotransmissor que está sendo liberado do axônio da célula de cima aqui, ser despejado na célula de baixo aqui, através da espinha dendrítica, sem correr grandes riscos de perder a possibilidade dessa sinalização acontecer. Muito grosseiramente, bem grosseiramente falando, parte disso foi o que Carral vislumbrou. Bom, na outra extremidade, na outra extremidade do corpo celular, você vai ter o cone de implantação do axônio, que é a região do início do axônio, que é o local onde vai começar o processo de potencial de ação, da inversão de polaridade, que vai fazer com que a informação ela seja propagada ao longo do axônio, no decorrer da fibra. Bom, de maneira geral, os neurônios eles vão ser divididos em 3 categorias funcionais. Primeiro, neurônios sensoriais, como o próprio nome está dizendo, são aqueles que vão receber informações através de seus dendritos, então são aqueles que são excitados por algum tipo de estímulo, Então esse estímulo pode ser visual, olfativo, ele pode ser tátil, mecânico e por aí vai indo. Você tem os interneurônios do sistema nervoso central, que são aqueles que, como o próprio nome de interneurônios, eles estão no meio do mecanismo de comunicação, interagindo para interpretar e conduzir informações. E você tem os neurônios eferentes, que são aqueles que são os executores, são aqueles que estão levando a informação principalmente para algum tipo de célula que tende a não ser um neurônio a executar uma resposta. Bom, estruturalmente, lembre, em cima funcional, aqui agora estrutural. Os neurônios eles podem ser classificados como pseudo-unipolares, que vão ser aqueles em que você vai ter um único axônio durante o desenvolvimento. E os dendritos, eles se fundem com o axônio. Então, perceba, aqui eu tenho a estrutura dendrítica, Então, eu fundo a estrutura formando como se fosse um axônio, o corpo celular e o axônio verdadeiro. As células bipolares, são aquelas células em que você vai ter a presença de fibras semelhantes, se estendendo a partir do corpo celular, então uma em cada sentido, certo? Um ponto é de origem dendrítica e o outro ponto é de origem axonal. Neurônio anaxônico, como o próprio nome diz, é aquele que aparentemente, visualmente, não tem um axônio, mas a informação propaga, senão não tem como não sair. E os neurônios multipolares, que é o neurônio típico, que é o neurônio que tem lá um montão de dendritos, não é isso? Muitos pontos de captação, e um axônio, um axônio, um axônio, um axônio, só que nesse caso aqui o axônio ramifica, certo? Só que apesar de você ter um axônio, você tem múltiplos dendritos, uma arborização a mais diversa possível. Essa arborização a mais diversa possível, elas são ramificações que fazem com que essas células potencialmente se comuniquem com múltiplas outras células. As células da glia, as neuroglias, ou neuróglias,
elas vão ser células auxiliares ao funcionamento dos neurônios, tá? Em geral, essas células elas contribuem para a manutenção do ambiente bioquímico, tá? Do ambiente estável nas condições homeostásicas ideais para o funcionamento do sistema nervoso, tá? E atuam tanto na proteção, tá? Quanto no suporte nutricional e mecânico. Agora a gente vai ver cada uma delas. Bom, os astrócitos, em formato de estrela, tá? São células que são encontradas no sistema nervoso central, na chamada substância cinza ou substância cinzenta. Tá? Vamos lembrar disso daqui a pouco, que é onde estão os corpos celulares, certo? Dos neurônios. Os astrócitos são células que auxiliam no suporte mecânico e nutricional. Tá? Essas células, como a gente consegue visualizar aqui, ó, elas apresentam prolongamentos, tá, em contato direto com os vasos sanguíneos, certo? Então, elas acabam controlando, tá, o que passa. A gente vai ver como que funciona essa passada daqui a pouco. O que passa, que vem da circulação sanguínea para os neurônios, tá? Bom, os astrócitos eles são encontrados no sistema nervoso central. O equivalente aos astrócitos no sistema nervoso periférico vão ser as chamadas células satélites, certo? Tá. Bom, as células que são chamadas de micróglias, alguns chamam de microglias, mas não é o termo mais adequado. As micróglias, elas vão ser encontradas no sistema nervoso central, também na região da substância cinza, tá? E elas têm a característica de ativarem-se em condições patológicas, e atuarem como suporte de proteção com atividade macrofágica. Como você consegue visualizar aqui, ó, conforme essa célula ela vai sendo ativada, ela vai mudando a sua morfologia e isso vai ativando a sua capacidade de fagocitar parasitas, fagocitar toxinas, tá? Mais facilmente parasitas. As células ependimárias, tá? Elas vão ser encontradas no sistema nervoso central também, na substância cinzenta também, tá? E elas são as responsáveis pelo revestimento das cavidades do sistema nervoso central, tá? Essas células elas estão na cobertura, no limite, tá, do sistema nervoso central, tá? Seja na porção da borda superior, seja na borda interior. Tá? Lembra, dentro, tá, você tem a presença das cavidades, lembra dos ventrículos, tá, observados pelo galeno e tudo mais, a produção do líquido? Pois são essas células, as células ependimárias, tá, que vão secretar o líquido cefalorraquidiano. Como são células que revestem e são células que secretam, elas vão ser células epiteliais. Lembra, tecido epitelial, ou ele é de revestimento, ou ele é de secreção. Tá? E você vai ter também, como célula da glia importante para a gente, os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos no sistema nervoso central, eles estão localizados na substância branca. Perceba, essa célula aqui está na substância branca. Certo? O que é a substância branca? A substância branca é a porção do sistema nervoso onde você tem o prolongamento do axônio, os feixes de fibras, não é isso? Por que é branca? Bom, porque essas células, os oligodendrócitos, na hora em que eles desenvolvem e interagem com os neurônios, eles se enrolam nos neurônios, formando o que a gente chama de bainha de mielina. Como essa bainha de mielina nada mais é do que a membrana da célula, né, desses oligodendrócitos, enroladas múltiplas vezes em vários pontos do axônio da célula. Como a bainha de mielina é membrana e a maior parte da membrana é fosfolipídio, consequentemente a coloração acumulada visível, né, ela tende a ser esbranquiçada. No sistema nervoso periférico, tá, as células de Chivan são as células que fazem a
formação da bainha de mielina, né, dos neurônios periféricos. Tá? No sistema nervoso central, você vai chamar de oligodendrócitos. Tá? Então, o que a gente tem aqui, nesse quadro aqui, bonitinho, simplificado, essa visão. As células da glia, elas são encontradas no sistema nervoso periférico ou central. No sistema nervoso periférico, você vai ter as células satélites, que eu falei que são equivalentes aos astrócitos centrais, e as células de Schwann, que são equivalentes aos oligodendrócitos. Lembra? As células satélites, elas auxiliam na sustentação dos corpos celulares, certo? As células de Schwann, assim como os oligodendrócitos, eles vão formar a bainha de mielina, certo? Tá? Aqui, quando você fala que no sistema periférico a secreção de fatores neurotróficos, eu vou falar disso em outra aula, né, mais minuciosamente, que é quando a gente estiver falando de reparo celular, certo? Quando a gente estiver falando em neuroplasticidade também. No sistema nervoso central, além dos oligodendrócitos, né, que vão formar a bainha de mielina, você vai ter, vamos começar por aqui, as células ependimárias, tá? Que elas vão funcionar como barreiras de compartimento, tá? Então vão fazer o limite do sistema nervoso, né? Vão formar a barreira, além de serem responsáveis pela secreção do líquido cefalorraquidiano, tá? E essas células ependimárias, junto com os astrócitos, elas são fonte de células tronconeurais, certo? Isso foi uma grande descoberta, muito popularizada meados dos anos 90, tá? De tal forma com que o indivíduo adulto ele pode sim produzir neurônios. Como? Através de células tronco, derivadas destas células. Tá? Os astrócitos, como a gente viu, eles podem fornecer substratos para a produção de ATP, auxiliam na nutrição celular, tá? Ajudam a formar a barreira hematocefálica devido ao contato direto que eles vão ter com os vasos sanguíneos e vão secretar também fatores neurotróficos relacionados ao desenvolvimento e recuperação celular. Tá? Captam potássio, água e neurotransmissores. Tá? As micróglias, como a gente já viu, elas vão auxiliar na proteção, funcionando como células fagocíticas. Bom, as substâncias neurais elas são divididas em substância branca e substância cinza ou cinzenta. Tá? Lembra, como eu falei agora há pouco, substância branca é a porção rica em axônios, né? E no caso oligodendrócitos, se você estiver falando no sistema nervoso central, né? Tá? E isso vai fazer com que ela seja branca devido ao acúmulo de lipídio da bainha de mielina, certo? A substância cinzenta ou cinza, tá? É a porção onde você tem o acúmulo de corpos celulares, certo? E também dos dendritos nos neurônios, principalmente dos corpos celulares, além da presença lá dos astrócitos e das micróglias. Quando você olha um encéfalo, tá? O que você vê? Você vê a substância cinzenta, que aqui não está cinza, né? Está na região periférica, enquanto que a substância branca ela está na porção central, certo? Por isso que a gente chama de córtex, né? E medula. Então, no encéfalo eu tenho essa característica. Quando você vai para a medula, esse aspecto inverte. Tá? Então, a substância cinzenta, onde eu tenho os corpos celulares, eles ficam na porção medular, né, na porção mais central, enquanto que os nervos, onde você vai ter a substância branca, eles vão ser periféricos, certo? Bom, e por fim, vamos falar um pouco sobre a barreira hematoencefálica. Bom, a barreira hematoencefálica, ela foi sugerida depois, principalmente dos trabalhos de Paul Ehrlich e o aluno dele, o Edwin Goldman. Tá? O Paul Ehrlich, ele é o cara da farmacologia, eu falo muito dele nas aulas de farmacologia. Tá? Ele fez um experimento em que ele injetou um corante azul, o azul de metileno, na corrente sanguínea de ratos,
tá? E percebeu que depois de algum tempo o azul de metileno ele extravasava para todos os tecidos do rato e todo ficava azul no corpo do rato, menos o encéfalo, certo? Nada do encéfalo do bicho ficar azul. A primeira hipótese que ele sugeriu foi a de que o azul de metileno ele não teria afinidade com as substâncias que compõem o encéfalo, certo? Bom, como isso é uma hipótese, ela precisa ser verificada. O que o Edwin Goldman fez foi o trabalho inverso. Ele injetou azul de metileno no cérebro do animal e eles esperaram para ver o que acontece. Tá? Se o problema fosse o corante, o caminho, tá? O uso de outros corantes não ia impedir isso. Então ia corar o corpo todo e tudo mais. E aí o que eles viram foi justamente que a injeção do corante, ela ficou em todo o encéfalo do animal, certo? Ou seja, não era problema de afinidade, mas que na realidade existia alguma barreira que impede com que o corante saísse do cérebro para o corpo ou do corpo para o cérebro. Tá? Isso foi uma demonstração inicial e da sugestão da existência de uma barreira. Tá? Essa barreira ela foi chamada de barreira hematoencefálica. Bom, hoje a gente sabe que a barreira hematoencefálica ela é uma proteção extremamente eficaz do encéfalo que funciona, como o próprio nome diz, como uma barreira que impede com que substâncias que estejam na circulação alcancem o sistema nervoso central encefálico com facilidade, certo? Bom, se você pensar que o sistema nervoso central é o cara que vai controlar e regular o funcionamento e coordenar o funcionamento do corpo inteiro, se você facilita o acesso, você compromete o corpo como um todo. Então, essa barreira ela vai ser formada por células extremamente justapostas. Então, na hora em que você olha essa imagem aqui, você vê a presença do endotélio vascular normal do vaso sanguíneo, tá? Então, aqui é o encéfalo, aqui é o vaso. Tá? E a gente sabe que existe um espaço entre as células endoteliais, né? Algumas são mais espaçadas, outras são mais justapostas, para facilitar a troca com os tecidos. No caso do sistema nervoso, isso vai ser extremamente dificultado. As células endoteliais aqui, elas vão apresentar as chamadas junções apertadas. O nome é esse. Tá? Essas junções são pontes proteicas que vão fazer com que a membrana endotelial de uma célula e a da outra elas tenham uma ponte de adesão muito mais forte que torna o transporte de substâncias muito dificultado. Tá? Além disso, tá? Por baixo do endotélio vascular, você ainda vai ter a projeção dos astrócitos. Lembra que eu falei agora há pouco? Os astrócitos são as células da glia que fazem o suporte de proteção mecânica e nutricional. Tá? Então, os pés dos astrócitos eles vão formar mais uma camada de proteção, como uma barreira de resistência para a passagem. Tá? Ou seja, o que vai passar aqui com facilidade? Basicamente, aquilo que passa através de difusão, principalmente difusão simples. Moléculas pequenas e hidrofóbicas, certo? Então, gases passa fácil, água com uma certa facilidade, tá? Embora não seja hidrofóbica, né? Obviamente, tá? Mas é uma molécula pequena. Tá? Moléculas hidrofílicas, moléculas com carga elétrica não vão passar, certo? E isso é, entre outras coisas, um dos elementos que dificulta o tratamento farmacológico. Tá? Por quê? Porque a maioria dos fármacos conhecidos, cerca de 94 a 95%, são substâncias hidrofílicas, solúveis em meio aquoso.
certo? Então, para o tratamento com drogas psicoativas, você precisa levar a barreira hematoencefálica em consideração. Então, a indústria farmacêutica tem mais esse elo para tratar, tá bom? Mas falar sobre essas drogas e sobre seus efeitos é outra coisa para outro momento, tá bom? Então, essa foi a nossa discussão para hoje, tá? Espero que todos estejam bem, fiquem bem. Tem dúvida? Deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima.